que a vinda do Espírito Santo convence todo e qualquer espírito habitante aqui quem é Deus. Ele convence acerca da justiça de Deus, do pecado que existe e do juízo de Deus sobre o pecado. Então, em primeiro lugar, a razão de você vir à igreja não é porque você quer vir à igreja. Alguém já foi tentado a não vir na igreja? Estava falando com a Tati com o Kleber hoje. Vontade que dá é de ir direto para casa, ou de não vir, não é? Porque nós somos carne, e a nossa carne não quer saber da exposição à palavra. É natural, você não pode ficar surpreso com a sua falta de vontade de vir na igreja, porque você é assim, eu sou assim, e ponto. Mas é o Espírito Santo que convence a mim e a você da necessidade de nos aproximarmos de Deus ouvindo a palavra dele. Não tem outra forma de ouvir Deus, não existe outra forma de se aproximar de Deus se não estabelecermos um relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes você não vem, às vezes você não quer vir, mas com certeza o Espírito Santo ministra ao seu coração: eu deveria ter ido. Já passou isso na sua mente? E você acha que quem pensou isso foi você? Porque quando eu não venho, a minha carne diz para mim: é bom mesmo que eu não fui. Porque eu não queria ir, a minha carne não quer saber de igreja, porque a igreja é um lugar chato, tem que sentar 2 horas, ouvir um cara chato, sentar do lado de alguém que um dia me ama, um dia me odeia. É a vida. Mas quando nós somos espirituais, nós recebemos essa informação de que somos convencidos do pecado. Em outras palavras, alguém aqui já pecou alguma vez? Nós pecamos. No momento... Cara dele. Ele já pensou lá, velho. Pensa comigo. No momento em que você peca, sei lá, qualquer que seja o pecado, não vou ficar dando nome aos bois. No momento em que você peca, uma sirene não toca? E não dá a impressão que todo mundo sabe? Ninguém viu, ninguém sabe. Você tem que ficar bem na frente das pessoas, que ninguém estava lá, Robão. Mas tem um negócio que fica assim, a gente já não consegue olhar as pessoas no olho, olhar para o pastor no olho, pior ainda, porque se Deus revela para o cara, mas Deus não está querendo me revelar seu pecado. Sabe por que Deus não quer revelar o seu pecado para mim? Porque a prioridade do Espírito Santo é revelar o seu pecado para você. Deus não tem o interesse de expor você para outras pessoas antes de expor você para você mesmo. Esse é o papel de convencimento do Espírito Santo. Você não precisa vir para a igreja chateado, amuado, esquisito, sem olhar ninguém no olho, porque ninguém sabe. A menos que você faça alguma besteira abertamente, né? E põe no Big Brother lá para todo mundo ver a besteira, e depois que está feita já era. Todo mundo vai olhar para você com aquela cara, né? Não é o irmão da igreja? Acontece. Mas o ponto aqui é, o papel do Espírito Santo na vida da igreja é de convencer. Doni, você pecou, ele te alerta. O sinal começa a tocar antes do pecado acontecer, para não acontecer. Mas aí depois que acontece, ele continua soando, que ele fala: você não tinha que ter feito, mas agora que você fez, você precisa seguir o caminho do arrependimento. Então ele convence você de que você está errado. E eu pergunto para você, alguma vez ele falhou em te convencer? Ele é perfeito na obra dele. Ele sabe exatamente como te dizer para não ir por aquele caminho. E se você for, ele não deixa de avisar o tempo todo. A luz fica acesa, a sirene tocando no seu ouvido. Você sabe que não é o caminho, mas você vai. Então ele fala: já que você fez agora, eu vou continuar te lembrando que você precisa voltar para o propósito original. Você tem que se arrepender do seu pecado, confessar a Deus o seu pecado e voltar. Porque o papel do Espírito Santo é de conciliador. Ele não descansa enquanto não trazer você mais para perto de Deus. Mas eu já estou bem, eu estou indo na igreja, eu estou orando, eu leio a Bíblia, eu dou o dízimo, e a gente acha que tudo isso é suficiente, sem relacionamento. E ele fica no nosso pé porque ele quer nos empurrar para perto de Deus. E tem gente que fica chateado com o Espírito Santo, e a gente fala assim: que história é essa agora de você querer entrar na minha emoção? Que eu sou homem, não choro, vou chorar agora por quê?
E ele fala, eu estou te empurrando, menino. Eu estou te ajudando, menino, porque se eu sair, você não vai sozinho, você não quer ir sozinho. E nenhum de nós consegue se aproximar de Deus sozinhos. A obra do Espírito Santo é insubstituível. O dia que você achar que ajudou o Espírito Santo, alguma coisa está ainda mais errada do que do dia que você achar que não precisa. Todos precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então ele diz, olha, se eu for o Consolador, não virá. Então nós entendemos que ele consola. No momento de angústia, de perda, tristeza, no momento de depressão, de decepção, o Espírito Santo está disponível para consolar o seu coração. No versículo 8 nós entendemos que o Espírito Santo, quando ele vem, ele convence não só você, mas ele convence o mundo do que o pecado existe, a justiça de Deus existe e o juízo de Deus existe. No versículo de número 12, Jesus começa um discurso meio complicado. Ele diz assim, olha, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Você imagina, depois de tudo quanto é pregação legal que eu prego aqui, eu falar para você que eu tenho coisa para falar que você não pode ouvir ainda. O que significa isso? Significa que não existe preparação, por sua culpa não, porque o momento não chegou de ouvir algumas coisas. E os discípulos ouviram de Jesus, eu tenho coisa para falar, mas você não pode ouvir. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele também é um agente capacitador para ouvirmos verdades que ainda não ouvimos. O Espírito Santo, ele quer apoiar os seus pés sobre uma rocha, na hora que você ouve uma verdade, que você fala assim, eu vou acabar com a cara dessa pessoa. Você lembra que a gente tem uma verdade para te falar semana passada? Se não for o Espírito Santo agindo em nós, nós não suportamos ouvir algumas coisas, porque nós achamos que todo mundo está julgando, mas o papel do Espírito Santo não é de acusar, acusar é a especialidade do diabo. O Espírito Santo é especialista em convencer. Quem julga diz, você está errado. Quem julga diz, você vai para a cadeia porque você cometeu um crime. Mas quem convence diz assim, você percebe que você está errado? Você viu que não era esse o caminho? Ele não vem para apontar o seu erro, mas vem para apontar para você a necessidade de entender que você não está certo. Então ele não vem com uma pressão de acusação sobre nós, mas dentro da nossa mente, da nossa alma, ele deixa claro, você viu que você não está certo? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Ou o Espírito Santo anda acusando você? O Espírito Santo não acusa. Já existe alguém nessa função de acusar e se chama Satanás. Ele faz isso no dia que você canta bem, faz isso no dia que você canta mal. Faz isso no dia que você prega bem, no dia que você prega mal. Ele acusa no dia que você vai na igreja, no dia que você não vai, ele também acusa. Ele acusa no dia que você faz tudo certo. E você fala, Deus, eu vivi o dia sem cometer aquele pecado de novo. Ele fala, ei, mas você cometeu, só agora. Você está falando aí, você não ficou com vontade? Fala aí. O papel dele é entrar na sua mente, ir no seu psicológico e colocar dúvidas sobre a sua fé em Cristo. Mas tem um outro problema muito grave. De vez em quando, o Júnior pode chegar em você e falar algumas coisas que não estão na palavra de Deus. E o papel do Espírito Santo é deixar um sininho tocando quando alguém te disser algo que não está escrito. Porque a gente lê a palavra de Deus, e as pessoas pregam a palavra de Deus, o pastor prega a palavra de Deus, está escrito na palavra de Deus, mas sempre tem alguém que tem uma informação a mais que Deus não tinha para escrever na Bíblia. Todo mundo tem uma informação a mais. Não é bem assim. Na verdade, o que ele quer dizer com isso é outra coisa. E a gente vai criando as nossas próprias parábolas, diferentes das parábolas de Cristo, sem sentido. E a gente não percebe que enquanto um tenta construir daqui, o outro vai retirando os blocos, os tijolos, destruindo. E o Espírito Santo, ele age como convencedor de quem está sendo destruído sem perceber. Você lembra daquela historinha que Jesus disse assim, olha, eu envio vocês como ovelhas, aonde? Oi? Não.
É outro texto. Eu envio vocês como ovelhas em meio dos lobos. Eu sei que vocês estão, isso aí é bom, vocês estão na Bíblia, mas não era isso que eu precisava agora. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Em outras palavras, cada um de nós precisa ser muito atencioso quanto ao Espírito Santo, porque a gente pode estar numa igreja que prega a palavra da verdade, mas a pessoa com maior poder de influência sobre a minha vida desprega o que é pregado. E eu não comprometo a influência máxima sobre a minha vida a quem ouve Deus, que é o Espírito Santo, mas eu comprometo a minha influência máxima a quem ouve o pastor Enéas, e eu nem sempre estou certo. Então o meu papel como pastor não é só te dizer a verdade, mas ensinar você o caminho de que o Espírito Santo também quer te dizer a verdade. E se um dia eu chegar aqui na carne e pregar o que eu acho que é, se você não tiver com ele te alertando, você vai seguir o caminho que eu ensinei. E eu volto a falar para vocês aquela historinha boba, que parece que eu estou querendo repetir, eu estou querendo confete. Se você quiser jogar confete é legal, mas não precisa. Quando eu falo para você, você me conhece, você sabe quem eu sou, você me discerniu espiritualmente para ouvir o que eu prego e aplicar? Se você ainda não discerniu, você não pode sair abraçando tudo que eu faço, tudo que eu falo, sem ter respaldo da Bíblia. Se eu digo que não está na Bíblia, eu estou errado. Se eu não digo que está na Bíblia, eu estou errado. Então eu não posso permitir influência sobre a minha mente que não receba influências do Espírito Santo. Especialmente da função de liderança. Quem tem um microfone com frequência, eu falo isso assim, de certa forma com ênfase, em relação ao irmão Pedro, em relação ao irmão Júnior, que está direto no microfone, e aos irmãos do louvor. Porque você tem um microfone, e é um perigo o microfone. Muita gente anseia subir para ter um microfone, porque tem o que falar, mas a menos que você ouça do Espírito, o que você tem para falar? Eu não posso desdizer o que a Bíblia disse? Então, cada um de nós recebe um fardo de responsabilidade maior, toda vez que nós queremos ser mestres. Não está errado ser mestre, não é errado. Não é errado querer o microfone e compartilhar as verdades que você conhece. Mas o apóstolo Paulo diz, para todos vocês, não queiram todos ser mestres, porque os mestres receberão um mais severo julgamento ou castigo. Então, se eu quiser instruir o Doni na verdade, eu preciso ter a verdade plena que vem do Espírito Santo, porque se eu der para ele uma informação que vai desviá-lo do propósito de Deus, eu recebo um julgamento. Então de vez em quando você precisa pegar o João pela mão e falar assim, João, vem cá, eu não sei a verdade, mas eu vou te levar a alguém que sabe. Porque eu não posso, quando se lida com verdades espirituais, com o futuro das pessoas, mente, espírito das pessoas, alma das pessoas, eu não posso jogar qualquer informação e falar o que eu acho que é. Porque o que eu acho que é causa confusão na mente dela. O que eu acho que é tira a pessoa da casa de Deus. Eu vou te contar uma experiência que eu tive na Emmanuel. Desde o começo da igreja tinha uns grupos de jovens e dois irmãos dentro da igreja, pessoas que nós amamos muito e fazíamos culto no lar e coisa e tal. E um deles, você lembra daquele livro O Segredo? Você chegou a ouvir falar disso? Foi um livro que lançaram sobre como atrair as coisas pelo poder da mente. Você pode tudo, você é tudo, você tem capacidade para realizar o que você quiser, que de fato é. Deus fez um homem com um potencial gigantesco de chegar na lua. Só que esse livro vem e fala tudo que Deus já nos disse, só que ele extrai Deus. Ele fala assim, você pode tudo em você mesmo. E um menino da igreja pegou um DVD desse livro, eles lançaram DVD, filme, coisa e tal, e ele falou assim, não vou assistir isso não. Ele não sabia nem porquê. Ele pegou aquele DVD e deu para o irmão mais novo dele. Um moleque louco, com fome de informação, estuda música sozinho, viaja não sei para onde. É um cara que quer experiências com a vida. Ele leu o bendito do DVD e fomos fazer o casamento, não sei se foi da Márcia e do Roberto. E aí ele sentou comigo e falou, pastor, eu estou sentando com o senhor agora. E teve uma discussão intelectual comigo, dizendo por que ele não precisa de Deus. Eu nunca mais vi um menino na igreja.